Olá, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Deus abençoe a cada um de nós no estudo dessa noite, que a palavra do Senhor também nos guarde, oriente, fortaleça, edifique também, para que nós possamos viver a cada dia também sempre no amor de Jesus Cristo e também testemunhando o amor de Deus. Você que está chegando agora, compartilhe esse link também. Quem está participando pelo YouTube pode deixar também suas mensagens ali, suas perguntas, sua participação. E também sempre compartilhem esse link, né, com vossos amigos, familiares, nas vossas redes sociais. Quem está participando pelo Facebook, a gente não tem como, às vezes, visualizar os comentários da pessoa aqui no ao vivo, né? Mas depois a gente também pode responder. Muito bem. Hoje nós vamos seguir aí com o nosso estudo do caderno nosso de estudos bíblicos da IELB para este ano de 2025. Hoje nós vamos para o estudo número 14. Então, quem tem esse caderno pode participar lá também, né? O tema do nosso estudo hoje é oração, né? A oração. Apesar de que esse estudo ele tem duas partes, então na outra semana a gente vai continuar esse estudo, né? Ele aborda o tema oração, mas as duas partes são bem interessantes e trazem aspectos diferentes aí da questão do orar e do que a gente pode ou deve pedir, né? Depois também ainda temos mais um outro, né, aspecto da oração, pedindo o livramento do mal. Então a gente hoje vai falar sobre pedindo bênção celestial ou as bênçãos espirituais. Depois a gente vai falar sobre a bênção material em outro estudo. E depois a gente ainda vai falar também sobre a questão do pedindo o livramento, né, do mal também. Então, vamos acompanhar nosso estudo aí para a gente aprender um pouco mais também. Tá bom? Já deixo o nosso abraço aqui para a dona Elvira, seu Álvaro, que deixaram ali seus cumprimentos. Boa noite aos irmãos. Também ao nosso irmão Paulo Ravalli, que está participando. Nosso abraço para ele também. E que Deus abençoe a todos neste momento de estudo bíblico. Então, nós vamos lá. Então, hoje também vai utilizar aí do texto de Mateus, capítulo 6, né? A primeira parte desse capítulo, desses versículos aqui, a gente vê a oração do Pai Nosso, então é um texto bem conhecido, faz parte do Sermão do Monte de Jesus, e Jesus dizendo como nós deveríamos orar, ou como devemos orar também. E aí a gente vai focar na primeira parte, as primeiras petições do Pai Nosso, né? Que dizem respeito à questão das bênçãos espirituais. Então, está bem? Perguntas que a gente tem dentro do nosso caderno de estudos também são essas, né? Por que devemos pedir por bênçãos espirituais? E a gente já pode lembrar ali, né? O que a gente pede na oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Somente a quarta petição, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a gente vai ver essas três primeiras. Elas fazem alguma diferença em nossa vida? Pedir por bênçãos espirituais ou bênçãos celestes? Essa é uma pergunta importante. Bem no final do nosso estudo, para quem tem o caderno de estudo bíblico em mãos, ou quem tem o PDF também, é interessante que ali você pode acessar uns QR Codes que onde você pode ampliar também o seu conhecimento sobre esse tema. Por exemplo, a quem devemos dirigir nossas orações? Então, ali a gente tem uma resposta a respeito deste assunto. Né? A quem dirigir nossas orações? A oração influencia a vontade de Deus? Essa é outra pergunta. Por que orar se Deus já conhece nossas necessidades e o futuro? Tipo, Deus já sabe o que vai acontecer. Por que eu preciso orar? Qual é e o que significa, né, o nome de Deus que está aí dentro da oração do Pai Nosso? A gente chama Deus de Pai Nosso, né? Como é que Deus quer que a gente chame Ele também? E está implícito aí essa questão da relação com o mandamento sobre o uso do nome de Deus. E o que quer dizer reino da graça e reino da glória, né? A gente pede para Deus assim, venha o teu reino, a gente ora, né? E o que é esse reino, né? Então, aqui é um pouco mais ampliado, o reino da graça e o reino da glória de Deus.
Em nosso caderno de estudos, existe uma ilustração para o estudo de hoje, a qual eu vou ler. Então, a gente pode acompanhar ou somente ouvir também. Ela diz assim: a casa estava um caos. De longe dava para ouvir os gritos e as brigas. Desde que os pais, os donos de uma grande fazenda, perderam a vida em um trágico acidente de carro, a relação entre os três filhos desmoronou completamente. A herança deixada pelos pais era enorme, suficiente para que todos vivessem bem. Mas a ganância falou mais alto. Cada um queria garantir a maior parte possível. Em segredo, começaram a fazer coisas estranhas. Consultar a videntes, rituais de magia, e até mesmo pensamento sombrio de contratar um assassino de aluguel. Apesar de toda a riqueza ao seu redor, nenhum deles estava em paz. Com corações endurecidos e cheios de mágoa, viam os outros como inimigos. Uma noite, o irmão mais novo sentou sozinho à mesa da cozinha. Ele olhou para as vastas terras, iluminadas pelo luar, suspirou fundo e falou baixinho: como somos infelizes! Temos tudo, mas na verdade não temos nada. O que realmente nos falta? É uma ilustração para a gente pensar, né, que às vezes nós temos tudo e, por outro lado, não temos nada. E às vezes falta paz no coração, falta a presença de Deus no coração, falta o perdão de Deus e a orientação dele para a nossa vida. E o olhar também para a vida eterna. Então, é exatamente sobre o assunto ao qual aí nós vamos falar hoje. A gente entra no nosso texto de hoje, olhando o texto aí de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 10. Então, nesse texto, né, de Mateus 6, a gente vai ver como é que Jesus ele ensinou a gente a orar. E aí a gente vai pensar um pouco também nisso, né? Então, Mateus 6, aqui nós temos o texto na Nova Almeida atualizada. Lá nós lemos assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, exatamente essa primeira parte aqui da oração do Pai Nosso que a gente também vai explorar um pouco mais nesse dia. Então, a gente traz aqui algumas ideias, né, que já foram apresentadas também dentro do nosso livro texto de estudo a respeito desse texto de Mateus capítulo 6. Jesus ensina os seus discípulos a orar, dando a eles um modelo, o Pai Nosso. Jesus fala assim, né? Assim vocês devem orar. A falsa oração ignora Deus e exalta o ser humano. É algo muito comum hoje. A gente vê, né, belas orações proferidas, né, mas que de repente exaltam o ser humano e esquecem de fato de se colocar diante de Deus. A verdadeira oração reconhece o verdadeiro Deus, deseja o seu governo e clama pela sua vontade, né? Ou seja, pela sua presença. E aí a gente tem alguns versículos aqui analisados, né, algumas partes, para a gente entender um pouco melhor. Primeiro, né, a gente vê Jesus falando assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas. Naquela época era muito comum fazer orações em público. Ainda hoje, né, muitas pessoas fazem orações em público. Jesus não disse que isso estava errado,
O problema estava na motivação de algumas pessoas que oravam para serem notadas e admiradas pelos outros, né? Jesus, ele não diz assim, vocês estão errados, mas ele diz, não sejam como os hipócritas. A motivação deles é que estava errada, né? Eles queriam ser vistos, né, nas praças, gritando alto e tudo mais. No versículo 7, a gente vê também Jesus dizendo que não é para usar de vãs repetições como faziam os gentios. Ou seja, quem eram os gentios? Eram as pessoas de outras religiões, que não eram, né, os da religião judaica. Então, em geral, o povo dentro do Império Romano, eles tinham então o hábito de fazer orações, então, para os seus deuses, e repetir, 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 acreditando que daí seriam atendidos. O termo original indica uma forma de falar automática, né? Também, ou seja, não é só o repetir, né? Mas ficavam falando como talvez tem muita gente que vai na igreja e ora o Pai Nosso, mas fica mais reparando enquanto ora o Pai Nosso, né? Na roupa da outra pessoa, no que está acontecendo, num barulho, ou até nas moscas voando, vamos dizer assim, num carro que passa, né? Então, essa repetição indica essa forma de falar automática, sem intenção ou entendimento. As pessoas que não eram do povo de Deus, então os gentios, usavam orações longas e repetitivas, achando que teriam mais chance de receber algo dos deuses, né? Ou seja, daquilo que eles acreditavam. Jesus nos orienta a não repetir as palavras de forma automática, mesmo quando a oração é conhecida como ao orarmos o Pai Nosso. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? A gente também corre esse risco de, no nosso culto ou nas nossas orações, quando a gente ora o Pai Nosso, de repente aquilo ser automático, né? Uma vã repetição. Ou vamos orar de novo, e de novo, e de novo, ficar repetindo, né? E sem pensar na oração. Então, Jesus nos orienta de forma bem clara, o texto é muito claro. Versículo 8: o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E, de fato, Deus sabe. A oração não é um esforço para convencer a Deus ou garantir que ele fique sabendo de algo. Na verdade, Deus já sabe o que é melhor para nós. Não precisamos ficar ansiosos ao orar, porque Deus, como um Pai amoroso, já sabe do que precisamos. Ele ouve a nossa oração. Ele vai respondê-la da sua forma. Jesus daí fala assim, orem assim, né? Ou seja, agora ele diz como é que nós deveríamos orar. Jesus ensina a orar, mostrando que a oração é algo que precisamos aprender. Ele fala, orem assim. Ou seja, ele nos ensina. Se ele nos ensina, que a gente aprenda do outro lado, né? Existe aquela questão chamada ensino e aprendizagem, né? Mas a aprendizagem só acontece quando há um bom ensino, o verdadeiro ensino, né? Para a aprendizagem. E a gente Jesus ensina mostrando que a oração é algo que precisamos então aprender. Ele não dá o nosso modo de usá-lo como um guia que nos orienta o que devemos pedir e como nos aproximar de Deus. Vejam só, e daí a gente entra na parte das primeiras petições. Talvez um modelo aqui que a gente já possa dizer assim é, antes de pedir e agradecer pelas coisas materiais da nossa vida, seria a gente pedir por bênçãos celestiais, né? Ou seja, bênçãos espirituais. Então, é isso que a gente pode lembrar. No versículo 9, nós somos convidados a chamar Deus de Pai, assim como Jesus o chama. Na oração sacerdotal de Cristo, que está em João, capítulo 17, né? Lá Jesus ora a Deus, né? Dizendo, Pai, quero que todos eles sejam um. Pai, eu quero que eles permaneçam unidos como eu estou unido a Ti. Em Cristo fomos adotados como filhos de Deus e podemos falar com Ele com confiança. Além disso, ao dizer Pai Nosso, somos lembrados de que a oração cristã não é algo apenas individual, mas envolve nossos irmãos na fé, a igreja cristã. Eu não estou dizendo Pai meu,
mas a gente chama Deus de Pai Nosso. Então, é meio, talvez, redundante repetir isso. Ah, mas isso daí eu já sei, pastor. Mas o óbvio também precisa ser dito. Então, por que a gente chama Deus de Pai? Porque Ele é o nosso Pai. Jesus ensina a gente a chamá-lo assim. E, como diz Lutero, né, para que a gente rogue a Deus sem temor, sem desconfiança, como um filho amado faz com seu querido pai. Ou seja, né, se coloca diante dele para uma conversa, vamos dizer assim. Assim a gente pode se colocar diante de Deus em oração. E daí a gente ora: santificado seja o teu nome. Deus é quem santifica o seu próprio nome. Não depende de nós a santificação do nome de Deus, né? Deus é santo, mas a gente pede que o nome dele seja santificado em nosso contexto, em nosso meio, né, em nosso mundo. Então a gente vê isso, ó, Deus é quem santifica o seu próprio nome. Nele não há pecado e injustiça. No entanto, o nome de Deus pode ser desonrado por falsos ensinamentos e também hipocrisia, ou comportamento ímpio. Por isso, nosso principal pedido deve ser de que o nome de Deus seja honrado e glorificado entre nós. Então, o nome de Deus é santo por si mesmo. Mas a gente lembra que a gente ora para que a presença dele esteja conosco, né? E também, como a gente vê aqui, que a gente não desonre o nome de Deus por falsos ensinamentos. Talvez assim, até em dizer, Deus está dizendo, quando Deus não disse nada. Ou a gente saber qual é a vontade de Deus, mas não dar ouvidos à sua palavra, não viver na sua palavra. Então, a gente, nesse momento, não estaria santificando o nome de Deus, né? De fato, com a nossa vida. Ou seja, nossa vida não está sendo um culto para Deus, em outras palavras, né? Só um momentinho, beber um gole de água. Além do seu Álvaro e da dona Elvira, que estão participando conosco, seu Paulo Ravalli também, né, que já mencionei. Deixar um abraço aqui para a sogra também, a dona Cecília, que está lá em Taguatinga, participando do nosso estudo bíblico, e também o nosso irmão, seu Robert Fink, né, também, nosso irmão, participando também desse momento de estudo. Que Deus abençoe você também. Muito bem, vamos seguir adiante. A gente, no versículo 10, vê Jesus falando assim: venha o teu reino. Então, nós orarmos por isso. O termo reino se refere ao governo e à autoridade de Jesus. Então, a gente lembrar disso, né? É o governo de Deus, de Jesus Cristo. Jesus é o centro desse reino, estendendo o seu reinado a todos que foram libertados do poder das trevas e que agora creem em seu nome. Portanto, pedimos que o Espírito Santo continue tirando as pessoas da escravidão de Satanás. A gente está dizendo, venha o teu reino, né? Chamando-as para o reino de Deus por meio do Evangelho. Então, como é que o reino de Deus se faz presente? O reino de Deus ele se faz presente quando a palavra de Deus é pregada, os sacramentos são administrados, né? E quando a vontade de Deus é feita também pelo povo de Deus, né? Então, a gente está dizendo, nesse momento, o reino de Deus está sendo feito. Apesar de que Deus, o reino dele, existe sem a nossa prece, a gente sempre lembrar. Mas ele quer que a gente ore, que a gente viva pelo Evangelho e que a gente também deixe que o seu reino se estabeleça também entre nós por meio da pregação da palavra. Então, a gente pode dizer assim, né? Se refere à autoridade de Deus, ou seja, que a autoridade de Deus seja reconhecida e seja vivida realmente a cada dia. E por fim, a gente lembra no versículo 10, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acho que essa daqui, das três petições, não dá para a gente dizer essa é mais importante ou essa é menos importante. Talvez essa daqui seja mais difícil de nós, de fato, falarmos assim, né? Eu entendo. Todas elas são importantes, mas a gente, de fato, dizer assim, seja feita a tua vontade, Deus, e não a minha, como isso muitas vezes é difícil. Então, a gente ainda vê a vontade de Deus é que todos creiam
em seu Filho e sejam salvos. Então, essa é a vontade de Deus. Ao orar essa petição, o cristão reconhece que a vontade de Deus deve prevalecer, mesmo quando isso envolve sofrimentos e provações. Como Jesus demonstrou no Getsemane ao dizer: não seja como eu quero, mas como tu queres, ó Pai. Né? Jesus orando. Então, seja feita a tua vontade. Como é difícil a gente colocar diante de Deus, né, as nossas vontades, abrir mão delas e dizer: está aqui, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança, sem ti nada somos, né? Seja feita a tua vontade em todos os aspectos do nosso viver. Então, a gente orar por isso também é muito importante, deixar a vontade de Deus, né, prevalecer, mesmo que isso implique em sofrimentos ou perseguições para nós, ou provações também para nós, né? Ou seja, deixar a vontade de Deus, permitir que a vontade de Deus prevaleça. E que nem sempre é fácil. Tá bem? Vamos adiante? Então, a gente traz aqui também um texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8. Nós iniciamos nesse mês de outubro, nos nossos grupos, Movimento Inspirados em Cristo, iniciamos a leitura de Romanos, né? Segunda, quarta, amanhã já vamos para Romanos capítulo 2. E é muito interessante o livro de Romanos, até mesmo para a gente fazer a leitura agora nesse mês de outubro, mês que a gente lembra a Reforma, né? Reforma Luterana, e que foi o livro que serviu de inspiração para Lutero, onde ele lembra ou reconhece ou conhece, o Espírito Santo trabalha no coração dele, né? A questão de que nós somos tornados justos diante de Deus por meio da fé. Esse é um tema muito presente em Romanos, né? Mas Romanos aborda várias outras questões. Também a carta de Paulo aos Romanos. E aqui, no capítulo 8, né, que a gente vai ler, versículo 26, 27, aqui a gente vê Paulo escrevendo assim, ó: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vejam só, o apóstolo Paulo, nessa carta, ele escreve, né? Porque não sabemos orar como convém, de fato. Né? Tiago, por exemplo, fala, né? Por que nós não temos aquilo que pedimos? Porque a gente pede de forma egoísta. Ele fala disso, se não me engano, no capítulo 4, né? E aqui a gente lembra disso, nós não sabemos orar como convém. Pastor, eu não sei orar. Então, ora o Pai Nosso. É a oração que Cristo ensinou. Tá bom? Seria um caminho. Ou usa ela como uma referência, né? Primeiro eu vou agradecer pelo perdão, pela paz, pela certeza da vida eterna por meio de Jesus Cristo, né? Ou seja, bênçãos espirituais, né? Depois que eu posso pedir ou agradecer pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pela convivência com as pessoas, né? E assim vai. Então, e pedir para Deus que Ele nos guarde na sua fé, no seu amor, nos livre de todo o mal que afeta o corpo e a alma. Amém. Ou seja, essa seria uma boa oração. Mas Paulo aqui nos lembra, nós não sabemos orar como convém. Colossenses capítulo 3, aqui também Paulo diz assim, ó: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, quando a gente ora, né, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, a gente, em outras palavras, está dizendo assim, ó, que nossa mente, nosso coração também esteja nas bênçãos celestiais, ou seja, na vida eterna que Jesus Cristo nos dá. Que a gente não olhe tanto para as coisas aqui deste mundo, em outras palavras, mas que a gente olhe mais para as bênçãos celestiais mesmo, as bênçãos espirituais que Deus nos concede. E Paulo então diz assim, ó: já que nós fomos ressuscitados com Cristo por meio do batismo, né? Ali a gente se tornou nova criatura e nós, em outras palavras, já ressuscitamos, já desfrutamos da certeza da vida eterna. Bem,
busquemos agora as coisas lá do alto. Vamos pensar mais nas coisas de Deus, nas coisas do céu, em outras palavras, e não nas que são aqui da terra. Tá bom? Oremos por isso também. E, por fim, aqui a gente tem o texto de Mateus 6, versículo 33. Ele já vem ali depois da oração do Pai Nosso, né? Aí Jesus dizendo assim, ó, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, a gente orar mais pela presença de Deus, pela paz de Deus, pelo amor dele, pela sua companhia, pela proteção sobre a igreja cristã, onde a igreja estiver, na pregação da palavra, que ela não volte vazia. Ou seja, assim o reino de Deus se faz presente, quando a palavra de Deus é anunciada, expandida, mas colocada sempre de forma fiel, de forma clara também. Tá bom? Guardemos no coração. Então, quando a gente pensa em oração, a gente sempre pode lembrar assim, né? O que a gente guarda de um estudo como esse de hoje? Então, no nosso caderno de estudos, a gente tem esses 4 temas aqui que ajudam a gente compreender o que precisamos guardar no coração sobre esse tema. Em primeiro lugar, sobre a oração, sobre o nome de Deus, sobre o reino de Deus e também sobre a sua boa e santa vontade. Então, a oração. A oração é uma expressão de confiança em Deus como um Pai amoroso, que cuida de nós e reconhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Ela não é um ritual vazio ou uma forma de impressionar os outros. A gente que às vezes se impressiona com a oração de alguém. Nossa, que oração poderosa, que oração bonita. A gente pode se admirar com isso. Não é errado. Mas é o seguinte, não é isso que faz da oração uma oração, né? A oração é nós nos colocarmos diante de Deus, um pedido e agradecimento com toda a confiança. Então, assim, ó, ela não é um ritual vazio. Precisa ter intenção ali, né? Ou uma forma de impressionar os outros, mas uma resposta de fé que recebemos no batismo e se expressa em uma conversa sincera e íntima com Deus. Então, essa é a oração. Para mim, a cena mais bonita sempre que eu tenho quando penso em oração é uma que tem no filme O Todo-Poderoso, com o Jim Carrey e também o Morgan Freeman, onde Morgan Freeman ele faz o papel de Deus e depois de muito desenrolar, né, o Jim Carrey ali ele acha que ele pode até interferir no livre-arbítrio da namorada dele, né? E aí, por fim, ele senta assim do lado de Deus, que é o Morgan Freeman, e ele fala para Deus assim: Deus, mesmo que a Jane, acho que era o nome dela, minha namorada, né? Ela não queira ficar comigo, mas eu quero que ela seja feliz, que ela encontre a pessoa certa, que ela consiga se encontrar no seu caminho e assim seja comigo também. E aí o Morgan Freeman diz assim: essa foi uma oração. E o Jim Carrey diz, foi? E Deus responde assim, né? E das boas. Né? Então, o que é o orar? É um conversar com Deus de forma sincera, com confiança, em arrependimento, em humildade, mas também em gratidão. Se a gente tem dificuldade em orar em público, quando nos pedem, escreva a sua oração. Escreva a sua oração. Às vezes você vai no aniversário de alguém da família ou de um amigo que pede, olha, você pode fazer uma oração? Sabe que você é cristão. Escreva a oração de vez em quando, ou faça alguns tópicos já antes, né? Assim, na prática, sabe? Mas que seja uma conversa sincera, confiante em Deus. E Deus ouve a nossa oração. Não porque nós o mereçamos, mas porque Ele ouve a nossa oração também. Ponto 2. Sobre o próprio nome de Deus. O nome de Deus representa quem ele é e tudo o que ele faz. É um nome santo por si mesmo. Quando pedimos que ele seja santificado, oramos para que a sua santidade seja reconhecida entre nós. Isso acontece quando ensinamos
e vivemos segundo a palavra, né? A palavra de Deus, exaltando o seu nome e desprezando falsas doutrinas e práticas hipócritas. Então, o nome de Deus, né? Ele é honrado em nosso meio, quando de fato a palavra de Deus é pregada de forma correta e assumida, absolvida, guardada no coração, mas quando ela também é vivida no dia a dia, né? Ou seja, quando a palavra de Deus não é desprezada, colocada de canto. Então, o nome de Deus é honrado. Falando um pouco mais sobre o reino de Deus, né? Então, aqui nós vemos o seguinte: o reino de Deus, ele não é territorial. O reino de Deus não é em um lugar. Mas o seu governo soberano sobre nossa vida é um governo também sobre o mundo. Ao orar, venha o teu reino, pedimos que mais pessoas conheçam Cristo como Rei e recebam sua justiça, paz e graça também do seu reino. Então, quando a gente ora, venha o teu reino, a gente está pedindo que mais pessoas façam parte desse reino de Deus, conheçam ele por meio da pregação da palavra. E, por fim, a boa e santa vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita e já é plenamente realizada no céu. Quando oramos que ela se faça também presente, né, aqui na terra, nos rendemos ao seu plano soberano. Mesmo nos momentos de provação, pedimos que Deus conduza a história de tal forma que a sua vontade de salvar e dar a vida eterna seja realizada também entre nós. Né? Então, a gente lembrar disso, a boa vontade, né, a boa e santa vontade de Deus, ela é feita mesmo sem a nossa prece, mas a gente pede para Deus que seja feita entre nós também. Aqui a gente traz um texto do Catecismo Menor de Lutero, como é que ele explica essas primeiras petições, né? Então a gente vai ver Lutero, por exemplo, explicando aqui a petição: santificado seja o teu nome, depois venha o teu reino e depois ainda seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez alguns de nós saibamos quase de cor esse texto aqui, né? Mas a gente lembrar disso daqui é importante. Então, o que significa santificado, né? Seja o teu nome. Quando acontece isso? Ou seja, quando o nome de Deus é santificado entre nós, né? Então, Lutero explica assim, ó. O nome de Deus, né? Ele é santificado quando? Quando a palavra de Deus é ensinada de maneira genuína e pura, e nós, como filhos de Deus, também vivemos uma vida santa em conformidade com ela, ou seja, com a palavra. Para isso, nos ajuda, querido Pai do céu. A gente pede para Deus: Deus, nos ajude a viver assim, de uma forma santa, santificando o teu nome. Aquele, porém, que ensina e vive de modo diverso do que ensina a palavra de Deus, profana o nome de Deus entre nós. Guarde-nos disso, ó Pai Celeste. Depois, o reino de Deus, né? Vem o teu reino, a gente pede. E quando é que sucede isso? Pergunta Lutero. E ele diz assim, ó, quando o Pai Celestial nos dá o seu Espírito Santo. Daí, o reino de Deus, ele vem. Para que, por sua graça, creiamos em sua santa palavra e vivamos vida piedosa neste mundo e na eternidade. Então, quando a gente pede, venha o teu reino, a gente está pedindo para Deus, né, por sua graça, estar presente conosco, para que nós creiamos na palavra dele e vivamos também de acordo com ela. E ainda a gente ora também, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando é que acontece isso, ou como acontece isso? Né? Essa questão da vontade de Deus. Então, Lutero explica assim: quando Deus desfaz ou impede todo mau propósito e vontade que não nos querem deixar santificar o seu nome, nem permitir que venha o seu reino, tais como a vontade do mundo, né, ou melhor, do diabo, do mundo e da nossa carne. Por outro lado, isso acontece quando Deus nos fortalece e preserva firmes na sua palavra e fé, até o fim, né? Ou seja, até o nosso fim. Esta é a sua graciosa e boa vontade. Então, a palavra de Deus, né, ou seja, a sua vontade, ela é feita assim na terra como no céu. Primeiro, quando a gente segue essa palavra, a gente vê que Deus ele desfaz todo
mau propósito e vontade que não estão de acordo com ele, mas, por outro lado, se estabelece a sua vontade, o seu governo, o seu reino também, a sua santidade, ela vai se estabelecendo por meio da pregação da palavra, para que nós creiamos, sejamos fortalecidos e olhemos para a vida eterna, né? Ou seja, para a gente permanecer firme, preservar firme também, olhando para a vida eterna. Está bem, meus irmãos? E aí a gente vai para a nossa conclusão do estudo de hoje, né? Então, a gente hoje falou sobre esse aspecto de a oração, mas pedindo especialmente pelas bênçãos espirituais, ou seja, a bênção celestial, como diz ali no nosso título, né? A gente sempre lembrar, ninguém consegue cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus, nenhum de nós. Além disso, o diabo, o mundo e a natureza humana se opõem a eles com toda a força, causando divisão, sofrimento e morte, né? A gente não consegue cumprir perfeitamente os mandamentos, né? E o próprio diabo, o mundo à nossa volta, a natureza humana, se opõe aos mandamentos de Deus, à sua vontade também. E causa, então, como diz aqui, divisão, sofrimento, morte, insegurança no sentido da fé mesmo, da confiança em Deus, né? Porque o diabo, ele faz a gente questionar a nossa fé, muitas vezes. Quando oramos e pedimos bênçãos espirituais, nós clamamos a Deus para que nos socorra. É isso que a gente está fazendo. Fortalecendo e multiplicando a fé e a vida cristã. Ele atende a nossa oração e nos concede essas bênçãos por meio de sua palavra e sacramentos. Quando pedimos que o nome de Deus seja santificado, que o seu reino venha, que a sua vontade seja feita, nós estamos declarando que onde Deus está presente com a sua graça, ali existe vida e salvação. Esses pedidos também demonstram que a oração não é uma tentativa de manipular a Deus para que nos atenda nos nossos interesses, mas uma expressão de fé que reconhece que Ele é o nosso amado Pai, a quem nós, né, e quem nós somos também, filhos batizados em Cristo. Então, quando a gente ora, né, seja feita, né, pedimos que o nome de Deus seja santificado também, o que vem o seu reino, né, a gente está dizendo, olha, que a sua palavra, o seu reino esteja presente, né? E a gente jamais pensar assim, bom, eu vou orar agora porque a coisa está feia, e daí eu manipulo a vontade de Deus. A gente não manipula a vontade de Deus, né? A gente se submete à sua vontade. Mesmo, como já vimos, às vezes isso pode ser difícil, pode ser doloroso para nós, mas nós nos submetemos à vontade de Deus. Nós dizemos diante de Deus, eis-me aqui. Ou seja, faça conforme o teu querer. Coisa que nem sempre é fácil, né? Porque nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Então, que Deus nos abençoe e guarde, caros irmãos e amigos que estão acompanhando, que a gente também sempre possa orar assim, né? Primeiramente pedindo por bênçãos espirituais, né? Que o nome de Deus seja santo, né? Entre nosso meio, por meio da pregação da palavra, né? Que venha o reino de Deus e que também sempre o seu nome seja santificado. Amém. Muito bem, quero deixar alguns avisos aqui para vocês também, que estão participando do nosso estudo de hoje. Então, a gente tem ao longo desta semana ainda, nós temos no sábado, o nosso culto sagrado, às 7h30 da noite, na rua Ragizar, 528, no bairro Auer, em Curitiba. Domingo pela manhã, também no mesmo local, mas às 9h30 da manhã. Sábado, ainda também dentro da nossa agenda, nós temos o Passeio das Mulheres em Cristo. Então, no sábado, a gente vai sair 7h45 da manhã e pretendemos estar de volta até umas 7 da noite, né? Para um passeio que está aí combinado, organizado já para a cidade de Carambeí. Passeio das Mulheres. No outro domingo, dia 12 de outubro, nós temos a nossa tarde da criança e da família. Então, os pais, aí, os avós, os padrinhos, os tios,
E os que têm pessoas aí, crianças dentro da família, tragam as crianças para a nossa tarde da criança, né? Mais ou menos 1h30 da tarde em diante dá para trazer. Então, vamos ter programação oficial a partir de 14 horas. Mas 1h30 já dá para trazer. Também na sexta-feira, dia 31 de outubro, neste mês, nós lembramos mais um ano da Reforma Protestante, né? Se não me engano, serão 508 anos, né? Foi em 1517. Então, estamos aí 508 anos da Reforma, né? Dia 31 de outubro será no Clube Urca, lá no bairro Aú, perto do Juvevê. E também, até o dia 10 agora de outubro, a gente pede que os pais aí inscrevam seus filhos também para o nosso teatro e coral infantil para o Natal. Não estamos mais tão longe, né? Estamos aí outubro, novembro, dezembro já são as programações, né? Então estamos aí a menos de 3 meses, né? 2 meses e meio aí das nossas programações de Natal. Escrevam as crianças e vamos participar. E também ainda, no dia 11 e 12 de outubro, nós também teremos os nossos cultos sagrados e ofertas para a ação social. Então, sempre coloque aí dentro das suas compras, também dentro do seu planejamento familiar, né? Oferta também para a ação social da nossa congregação e atinge outras pessoas, né? Contribui com a vida de outras pessoas. Tá bem? Que Deus abençoe a todos. Antes da gente terminar o nosso estudo de hoje, nós vamos orar. Convido vocês também, que estão aí do outro lado, a fecharem os olhos e nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Querido Deus, obrigado pela tua palavra que nos traz a certeza da salvação. Obrigado, Senhor Deus, por todo o teu amor para conosco e que nós também, Senhor Deus, a cada dia possamos te servir com todo o afinco, com toda a dedicação, seguindo a tua palavra. Também, Senhor nosso Deus, nós te pedimos que nos guardes firmes na fé e sempre nos concedendo aquilo que é necessário para a nossa vida. De forma muito especial, Senhor Deus, que as bênçãos que provêm da tua palavra, do teu perdão, do teu amor, também sempre possam estar presentes em nosso meio. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Que vocês também sempre possam orar com toda confiança a Deus. E lembrar que Deus responde às nossas orações. Ele escuta e responde. Sempre lembrando, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim que a gente se coloca diante de Deus. Deus os abençoe e vos guarde hoje e sempre. Amém.